Boa noite. Tudo bem? Que bom, que bom. Que bom que você está aqui. Então, Eu acho que a vamos... Lúcia estava pedindo, acho que um O código, link. porque ela vai entrar pelo computador. Acho que ela não consegue entrar assim. Eu mandei no grupo. Mandou? Sim, dos alunos. Eu mandei no grupo dos alunos. Deixa eu mandar para ela aqui. Hoje é véspera de feriado aqui, então já viu, né? Muita gente já viajou, muita gente está na estrada, Sim. né? Todo mundo se manda, Sim. pega os carrinhos e vai embora. Meu Deus do céu. Aí o E seu pessoal... menino, Carminha? Oi? Seus bichinhos? Ah, tão bem. Tranquilo, daqui a pouco vai um parece por aqui. Daqui a pouco um pula Eu por aqui, vi se for, naquele estão dia. deitados para lá. Estão para lá. Tá muito bonito, É. seu gatinho. Bem, Né? vamos lá começar, gente, por causa do horário. Vamos lá, hoje tem um assunto bem interessante para a gente tratar dentro daquele... dentro do assunto de batalha espiritual nível 1, que a gente está conversando já desde de muito tempo, né? E Robertinho. diretamente a gente começou dando a, a aula em relação à inveja. Depois nós falamos sobre orgulho. E hoje a gente vai falar sobre falsidade e intriga. Oi, Roberta, paz, Deus abençoe. Tudo bem? Espero que você esteja bem. Amém. Amém. Mas vamos orar para a gente começar? Em nome de Jesus. As perguntas que vocês forem tendo, as dúvidas, escreve, tá bom? Pode escrever aqui no chat, porque eu vou lendo e vou responder, tá bom? Ou qualquer coisa, me manda uma mensagem lá no WhatsApp pessoal, tá bom? Não manda no grupo, não. Porque senão vai encher demais o grupo ali de pergunta, de coisa. Então, me manda no pessoal que a gente responde. Então, vamos orar, em nome de Jesus. Oi, Ludmila, paz do Senhor, bem-vinda. Vamos estar orando. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esse tempo aqui juntos. Muito obrigado pela vida de cada um que está aqui. Que o Senhor venha estar nos guardando, que o Senhor venha estar nos protegendo. Guarda esse local, guarda a nossa mente, protege o nosso coração, Senhor. E que o Senhor traga entendimento para nós. Que o Senhor traga um conhecimento da tua parte, Senhor, para que a gente possa estar ministrando juntos aqui, Senhor Deus, esse tema tão importante para a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. O assunto da aula é falsidade e intriga. Falsidade e intriga na batalha espiritual a nível pessoal, né? Tudo que se trata de batalha espiritual a nível pessoal vai estar envolvido relações. E dentro das relações tem muita coisa. Tem vários tipos de ações que são ruins. E para a gente entender esse contexto de batalha espiritual a nível pessoal, a gente precisa entender também essas situações ruins e saber onde gera
como é que ela se apresenta muitas das vezes, como a gente pode se prevenir dessas ações ruins, né? Eu não vou dizer só malignas, não, malignas no sentido realmente de ruim, mas que muitas das vezes ela não foi gerada no mundo espiritual. Ela tem influências, tem manipulações, tem ação de demônios, com certeza que tem. Mas algumas dessas ações ruins, elas nascem muitas das vezes no coração do próprio homem. Então, nem sempre essas ações espirituais, como inveja, que a gente viu, o orgulho e hoje a falsidade e a intriga, nem sempre ela vai ter uma origem espiritual, nem sempre. Às vezes ela vai ser gerada pelo nosso próprio coração. A Bíblia ela é bem clara quando fala que do coração do homem surge todo tipo de mal. Os adultérios, a prostituição, a mentira, o roubo. Então a gente tem o poder de gerar essas coisas em nós mesmos. Como intercessores e missionários que nós somos, uma das coisas importantes é a gente saber a origem desse tipo de ação maligna, de ação ruim, melhor dizendo. Porque se eu for dizer ação maligna, a gente já sugere que seja algo espiritual, mas de uma ação ruim, certo? Vamos tratar do primeiro tema que a gente falou, inveja. Nem sempre a inveja é de origem espiritual. Pode ser que sim, mas também pode ser que não. Então, eu preciso procurar conhecer a origem para poder tratar, no sentido didático da questão da inveja, quando a gente vai estar orientando alguém, quando a gente vai estar fazendo o trabalho de libertação dessa pessoa, ou de aconselhamento. Então, preciso conhecer a história para ter pelo menos o entendimento de onde vem esse sentimento, essa ação ruim de inveja, de orgulho, ou de agora, como a gente vai estar ministrando sobre isso, de falsidade e intriga. Se vem de algo, que se é algo da estrutura humana dela, ou se é algo espiritual, certo? Eu estou falando de origem. Está sendo gravada. Tá sendo gravada. Gravar ou não, tá sendo gravado. Meu Deus do céu, se não tivesse, ia dar um treco aqui. Ok. Por que a falsidade eu vou ministrar junto com a intriga? Porque a falsidade ela vai sugerir que a pessoa quer algo. A pessoa não é falsa simplesmente por ser falsa. A falsidade ela sugere que essa pessoa que está sendo usada, ou que está manifestando essa ação de falsidade, ela quer alguma coisa em relação às outras pessoas, ou quer algo que essa pessoa tem, ou simplesmente quer destruir a vida dessa pessoa. Então, por isso que a falsidade e a intriga, elas vão estar bem próximas. Ninguém é falso só por ser falso, a não ser que a pessoa esteja sofrendo de uma patologia que ela adquiriu. Ou por defesa, ela se camufla, ela usa uma máscara, a gente vai ver que falsidade é uma máscara. Ou então é uma pessoa que tem uma patologia, que sofreu alguma coisa e que usa a falsidade como uma arma dela contra qualquer outras pessoas, a não ser nesse caso. Fora isso, geralmente a falsidade ou a pessoa que está sendo usada,
está sendo manipulada por essa ação ruim, a intenção dela é ao conseguir alguma coisa das outras pessoas. Para isso, ela vai usar as estratégias que a falsidade vai dar para ela, né? Os poderes, digamos assim, que a falsidade vai dar para ela. Então, vamos lá. Eu queria começar lendo um texto, tá? No livro de Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 1. Você poderia colocar assim, falsidade. A armadilha da aparência. A armadilha da aparência. Eu acho que é um conceito, um tema assim, bem legal que eu escolhi aqui para começar a falar sobre isso, né? A armadilha da aparência. Gênesis 3, a partir do versículo 1, começa falando assim: mas a serpente, mais astuta, em algumas traduções tem mais sagaz, mais astuta que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus disse: não comereis do fruto de toda árvore do jardim? E aí a gente vai e segue a história toda, todo mundo já conhece, né? Onde foi acabar essa história da serpente e do primeiro casal. Mas vamos aqui para o nosso estudo. Bom, vamos tentar dar um conceito para falsidade, tá? Não precisa copiar tudo não, tá, gente? Eu vou mandar o PDF para vocês dessa aula. Então, só presta atenção. Se você quiser fazer alguma anotação que veio agora na sua mente, ok, mas não precisa copiar exatamente tudo que eu vou falar aqui, não. Porque é muita coisa. Vou conseguir dar essa aula agora nesse tempo, em nome de Jesus. A falsidade é uma das formas mais astutas, por isso que a Bíblia, aqui, lá na serpente, fala a serpente mais astuto, mais sagaz, né, de todos os animais selváticos. A falsidade é uma das formas mais astutas da atuação maligna, pois ela se reveste de luz. Uma das características de Satanás é a falsidade, é a máscara, é se transformar para poder conseguir alguma coisa. Mudar sua identidade, né? Alterar sua personalidade, se disfarçar para poder alcançar o objetivo que ele quer. E isso é extremamente maligno. Tá? Tô falando Beethoven. Eu entendo que a falsidade, ela é de origem espiritual. Mas, como eu falei, pode acontecer casos de que a pessoa adquiriu uma patologia. Pode acontecer. Mas, na maioria das vezes, é de origem espiritual. Por isso que eu falo que a falsidade é uma face espiritual do mal, né? E ela se infiltra nos relacionamentos. A falsidade, ela só dá fruto em relacionamentos. Ninguém é falso sozinho só por ser. Não, eu sou falso para mim mesmo. Não tem como. Então, a falsidade, ela, ela se procria ou ela ganha força nos relacionamentos. Então, onde é que você encontra falsidade? Em relacionamentos. Onde tem relacionamento, pode haver ação da falsidade. Isso é uma das coisas que a gente já tem que ficar atento, né?
principalmente em novos relacionamentos, que você não conhece a pessoa, que você não caminhou com ela a segunda milha. Então, pode acontecer, ok? Então, é uma dica, né, aqui para a gente poder discernir o ambiente onde a falsidade pode surgir, certo? Em novos relacionamentos que você não tem um conhecimento profundo do caráter daquela pessoa. Então, esse tipo de ambiente onde a gente se relaciona com várias pessoas, mas a gente não tem relacionamentos profundos, vínculos profundos com aquelas pessoas e tal, é um ambiente propício para a falsidade aparecer. Então, é uma dica aí de como a gente já se prevenir em relação a isso, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta, já deixa aqui no chat. Ai, que pena que a Lúcia não está conseguindo. Eu mandei para ela aqui. Mandei para ela o link e tudo separadinho. Depois eu passo a aula gravada para ela, tá? Obrigado. Vamos lá. 2 Coríntios, segundo livro de Coríntios, capítulo 11. Segundo livro de Coríntios, deixa eu ver aqui, capítulo 11. Cadê Coríntios? Jesus está aqui. Segundo Coríntios, capítulo 11. Diz assim, porque os tais são falsos apóstolos. Versículo 13 e 14, tá? Versículo 13 e 14. Porque os tais são falsos apóstolos. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, a gente vê aqui muito claro uma ação espiritual, né, do inimigo em relação à falsidade no meio dos relacionamentos. Então, o que parece espiritual, mas esconde uma manipulação. A manipulação sempre vai estar junto da falsidade. E aí a gente já vê uma ação muito forte de de um ser espiritual chamado Jezabel. Jezabel se dizia profetisa. Lá em Apocalipse fala sobre isso. Laodiceia, se eu não me engano, né? Carta de Laodiceia. Se dizia profetisa, mas não era. Então aí tem a falsidade, e aí tem a mentira, para poder manipular as pessoas. Será que... Uma pergunta, né? Será que eu tenho relacionamentos, ou tive, ou terei relacionamento com pessoas superficiais? Será que os relacionamentos que eu estou tendo são superficiais em relação às pessoas que estão ao meu redor hoje? Se são superficiais esses relacionamentos, a gente corre o risco de estar sendo assediado por pessoas que não são verdadeiras. Eu vou dizer de uma forma assim mais branda, para não chamar as pessoas de falsa, mas seria esse o tom. Então, assim, é muito importante a gente ver esses relacionamentos que estão nos cercando, essas pessoas que estão próximas de nós. Se você não conhece bem essas pessoas, então, assim, tenha muito cuidado com o que você expõe para essas pessoas. Se você não tem um conhecimento do caráter dela, da personalidade dela, entendeu? Você corre um risco
quando você abre a sua vida para essas pessoas, ou para essa pessoa. Às vezes a pessoa está carente, quer conversar e fala, né, da sua vida, das suas deficiências, das suas dificuldades, mas não fala para uma pessoa que ela conhece, confia, pela necessidade, às vezes pela urgência de querer falar, fala com qualquer pessoa que esteja mais próxima dela ali no momento. E isso é um risco, isso é um perigo que a gente corre. Eu até fiz um vídeo agora sobre treinar a nossa visão. Treinar a nossa visão. Eu falei um pouquinho sobre isso, né? Presta atenção que a falsidade lá de Judas Iscariotes, ela só se manifestou porque tinha relacionamento ali com Jesus, era uma pessoa próxima, era uma pessoa que comia na mesa, era uma pessoa que estava junto, né? E olha, excluindo a parte de que Jesus já sabia tudo, mas só quero trazer esse assunto, esse texto especificamente, lá de João, capítulo 13, por causa da questão de relacionamentos. Tá? Só lembrando isso, eu quero deixar bem claro esse ponto. A falsidade, ela só se manifesta nos relacionamentos. Ela não vai ter poder se você não tiver relacionamento com essa pessoa. Vai ser muito difícil ela manipular você. Vai ser muito difícil ela enganar você pela falsidade. Outra pessoa que a gente poderia citar aqui, Ananias e Safira. Né? Ananias e Safira, em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículo 3. Deixa eu ler aqui esse texto. Atos 5, 3. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Aí aqui a gente já vê diretamente uma ação espiritual do próprio Satanás em relação à mentira. Falsidade. Mentira tem que estar junto. Porque não tem como a pessoa ocultar a sua verdadeira face se ela não mentir. Então, ela vai mentir acerca dela, ela vai mentir acerca do comportamento dela, porque nem sempre a mentira é algo verbal. É quando eu não sou verdadeiro nas minhas atitudes, quando eu não sou verdadeiro como pessoa, eu estou mentindo. Ok? Nem sempre a mentira é quando eu expresso algo que verbal. Mas eu posso mentir escondendo as minhas intenções. É uma mentira. Tá claro isso, gente? Tá claro? Ok. Então, vamos continuar. Então, é muito importante a gente compreender isso aí, tá? A falsidade não está apenas em ações externas, mas nas intenções do coração. É muito sério, né? Hoje eu estava assistindo o filme Casa de Davi e a cena lá do profeta Samuel para ungir Davi diante dos irmãos de Davi, né? E é muito interessante a parte quando Samuel começa a rir e fala assim: Deus é muito engraçado, porque o homem vê a aparência, mas Deus conhece o interior. Então, essa questão é muito difícil porque é tão oculto, é tão interior, que, assim, só muitas das vezes por um discernimento muito claro nosso para a gente conseguir ver a falsidade como ela é, entendeu? Como ela é, a falsidade como ela é. E não descobrir depois que aconteceu alguma coisa, porque vai ficar óbvio, né? Mas
Por exemplo, discernir a falsidade antes dela se armar o bote e prender a gente ou trazer algum dano para a nossa vida. É muito difícil, mas é possível. Muitos vivem uma fé pública e um coração oculto. Isso abre brechas espirituais. E aí a falsidade entra na vida dessa pessoa, porque ela está expressando alguma coisa, mas o coração dela deseja outra. O coração dela tem angústia, o coração dela tem inveja, o coração dela tem um desejo de vingança, o coração dela tem um monte de sentimento ruim que não foram ministrados, que ela não passou por uma libertação, ela não foi curada. E aí, para ela não ser colocada de lado, essa pessoa ela se veste de uma aparência. E isso é muito perigoso, porque ela termina incorporando, literalmente incorporando essa ação maligna na vida dela. E aí ela se transforma em outra pessoa, ela já não é mais confiável. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Então, é muito importante a gente poder estar discernindo essas ações da falsidade. Amém? Vamos fazer uma oração. Eu vou falar agora da intriga, depois a gente fala dos dois juntos, tá? Para a gente poder compreender bem esse assunto, porque é bem difícil. Vamos fazer uma oração juntos? Em nome de Jesus, eu vou fazer aqui, se você puder, você repita. Aí, tá bom? Senhor Jesus, eu rejeito toda falsidade. Não quero aparência de santidade, mas verdade em meu espírito. Não serei enganado pela, pela parte externa, pela embalagem, pela aparência. Eu quero discernir o conteúdo, Senhor. Nos dá capacidade para isso. Abre os nossos olhos, para que eu possa discernir a intenção do coração das pessoas, em nome de Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não sejamos enganados, não sejamos enganados. Intriga. A intriga, ela é a sutileza da divisão, tá? A intriga é a sutileza. Não estou conseguindo voltar. Só responder a Ludmila aqui. Tá. A sutileza, a intriga é a sutileza da divisão, certo? A intriga é um espírito, eu costumo dizer que é um espírito de serpente. Ele não ataca diretamente, mas contamina por meio de insinuações. A divisão, quando a divisão vai vir através da intriga, nunca vai vir direto, tá? Vai vir através de insinuações. Atua no campo da suspeita, da murmuração sutil e da divisão emocional. Ela não precisa levantar uma espada, tá? Não precisa gerar uma briga grande, não precisa nada disso. Basta semear uma contenda. Basta semear uma suspeita. Por exemplo, dá um exemplo aqui. Deixa eu dar um exemplo. Digamos que a Roberta, a gente está conversando e tudo e tal. Ok, a gente tem um relacionamento, só que eu não gostei de algo da Roberta. Aconteceu alguma coisa, uma situação, e eu não gostei. E aquilo me feriu.
Só que eu não tratei isso com a Roberta, eu não fui verdadeiro com ela, eu escondi isso e guardei no meu coração. E Satanás foi fermentando esse sentimento. E aí eu encontro a Carmen, e a Carmen é amiga da Roberta também. Só que eu deixei o inimigo fermentar meu coração e não fui verdadeiro com a Roberta. Não abri o meu coração com ela. E aí eu chego para a Carmen e falo, puxa, Roberta, meu Deus do céu, ela fez isso assim, me feriu meu coração, foi arrogante e tal, ou foi grossa. Eu disseminei sutilmente entre a Carmen e a Roberta uma intriga, uma divisão, né? A não ser que a Carmen, na hora, discerniu aqui dali e falou, opa, tem aí alguma coisa errada. Está gerando divisão entre eu e a Roberta. E aí, imediatamente, ela já para aquela situação e falou, opa, Beethoven, é o seguinte, eu acho que isso não é justo. A Roberta não está aqui, eu não ouvi a Roberta, não sei o que aconteceu, sou amiga da Roberta, então acho que não dá para resolver essas questões assim, não. É melhor você conversar com ela. Aí lá Mateus 18, né, que fala que se eu tiver alguma coisa contra o irmão, eu tenho que ir até ele para tentar resolver isso. Então, a intriga é algo muito terrível. E a gente tem que estar muito atento em relação a isso. Provérbio 16, 28 diz assim, ó, Provérbios 16. Ai, que bom que a Ludmila entrou. Amém, Ludmila. Provérbio 16, 28 diz, o homem perverso instinga contendas, e o difamador separa os maiores amigos. A intriga, junto com a falsidade, forma assim uma bomba e destrói fortes amizades. Se não houver o discernimento, se não houver uma tomada de posição daquelas pessoas envolvidas, os melhores amigos, eles se tornarão inimigos por causa da ação da falsidade e da intriga. Então, se eu quero permanecer firme, é uma das coisas que a gente precisa ter muito cuidado e tratar disso e resolver isso o quanto antes for discernido e não permitir que isso avance contra nós, contra a nossa família, contra a igreja, contra o grupo familiar, contra a célula, contra qualquer coisa. Eu sei que talvez vocês já tenham passado por experiências de divisão dentro de igreja. É terrível. É terrível. É muito horrível o que acontece. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Ó, Absalão, o espírito de traição camuflado em empatia. Lembra de Absalão? Quando Absalão começou a se levantar contra o próprio pai, lá, segundo Samuel, capítulo 15, do versículo 2. Deixa eu encontrar aqui para a gente ler. Segundo Samuel 15, 2 a 6. Deixa eu ler aqui. Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem diante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia, chamava aquela pessoa assim à parte. Tinha uma contenda com o rei, Absalão chamava essa pessoa à parte, dizia, de que cidade és tu? E ele respondia, de tal tribo de Israel,
é o teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua casa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Dessa maneira, Absalão fazia a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Olha como é sério isso aí. Essa expressão assim, furtava o coração dos homens, é muito sério, porque dá a ideia de que eu conquistei aquela pessoa em relação ao rei, em relação a outra pessoa. Eu trouxe aquela pessoa para o meu lado, contrário ao rei, digamos assim, ao Absalão fazendo. Então, ele se camuflou de bondade, ele se disfarçou, usou de falsidade para poder conquistar aquelas pessoas que tinham alguma demanda diante do rei e não conseguiam chegar até o rei, ou a demanda dessas pessoas não era atendida, e aí ele se aproveitava dessa situação para gerar essa divisão no reino, e isso acabou numa guerra civil. Essa ação de Absalão acabou em uma guerra civil. Ele ganhava o coração do povo com falsa preocupação. Falsa preocupação. Enquanto Davi reinava, Absalão construía intriga no portão da cidade de Davi. Ramã, a intriga, né? Ramã e Esther, você lembra, né? Esse povo tem leis diferentes. Esther 3, versículo 8. Diz assim: esse povo tem leis diferentes. Não convém deixá-los viver. Ramã, ele cria uma intriga baseada em verdade parcial. Estratégia totalmente demoníaca. Mistura a verdade com mentira. Eu não sei se vocês lembram, eu já falei muito sobre isso, que Satanás ele nunca vai desferir um golpe contra nós se no meio de toda a narrativa dele não tiver um pontinho de verdade. Porque é justamente ali que ele vai nos atingir. Ele sempre vai pegar alguma coisa verdadeira ali no meio de toda a situação para usar contra a gente. Ele sempre vai fazer isso. É a estratégia que o inimigo tem usado e tem dado certo. Por quê? Tem pontos de verdade em toda a narrativa. E aí se torna uma arma muito eficiente. Porque se ele usa essa arma contra você em relação a outras pessoas, essas pessoas não vão querer saber a história verdadeira. Muitas das vezes ela vai acreditar na primeira pessoa que chegar até ela, falando de você, ou falando de mim, ou falando do pastor, ou falando do líder de célula, ou falando de fulano, de ciclano. Então ele sempre vai usar essas artimanhas, entendeu? Para trazer a divisão, a intriga, sempre. Então, é muito importante a gente entender isso, tá? A intriga, ele sempre vai alimentar um coração ferido. Ele sempre vai alimentar um coração ferido. Pessoas que não tratam suas ofensas, essas pessoas elas se tornam um campo fértil para esse tipo de ação espiritual de intriga. Sempre é muito fácil, tá? Então, por isso que quando há uma divisão, uma intriga no meio, vamos falar no nosso meio, né, no meio da igreja, você sempre vai ver, perceba,
sempre vai ver que aquelas pessoas que estão envolvidas, todas têm a mesma queixa contra o líder ou contra fulano. Todas têm a mesma ideia acerca daquela pessoa. Então, essa questão de feridas emocionais, de coisas que não foram tratadas, isso é muito sério, porque o inimigo vai justamente entrar aí nesse ponto para poder trazer a intriga e a divisão. A, in- a intriga não começa com confronto, nunca. Começa com um desabafo. Não estou? Eu só ouvindo. Oi? Alguém fez alguma pergunta? Tá, então vou continuar. Ela começa sempre com um desabafo, mas não é um desabafo tratado, curado. Tem uma contaminação aí dentro. Nossa, eu queria falar da Carmen. Nossa, a Carmen me estressou. Meu Deus do céu. Meu Jesus. Aí começa. Mas o coração daquela pessoa não foi tratado. E aí, Ludmila, eu preciso falar contigo. Olha, eu preciso desabafar contigo em relação à Carmen. Ainda bem que a Carmen está aqui. Aí eu começo a desabafar com a Ludmila por causa da Carmen. E se o meu coração não tiver curado em relação a qualquer coisa que aconteceu entre mim, entre eu e a Carmen, eu vou afetar a Ludmila. A mesma situação passada, só que usando um desabafo, entendeu? Então, assim, é muito sério isso, é muito sério. A gente tem que ter muito cuidado para que a gente não seja vítima, mas também que a gente não seja a pessoa que vai estar sendo é, ah, usado por isso. Então, é muito importante a gente poder discernir isso no nosso coração também, e também discernir isso em relação às outras pessoas que estão chegando junto conosco e estão tendo algumas ações mais ou menos desse tipo, tá? Ok? Intriga, isso foi intriga. Agora vamos trabalhar os dois juntos. Que Deus me dê graça, Jesus. Mas vamos fazer uma oração aqui, desligando essa questão da intriga. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, cura minhas feridas antes que se tornem veneno no meu coração. Não quero ser canal de divisão. Se fui usado para semear desconfiança, eu te peço perdão, Senhor, em nome de Jesus. Por isso, essa noite, limpa o meu coração, limpa a minha vida e me dá discernimento quando essa ação espiritual da falsidade e da intriga se aproximar da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Vamos lá. Falsidade e intriga. Uma combinação letal. Falsidade e intriga. Uma combinação assim que nasce no inferno, né? Foi gerado lá. É uma estratégia muito usada por Satanás. O inimigo combina a falsidade externa, as máscaras, né? A forma de falar, muda tudo, com a intriga interna. É uma combinação. Um ajuda o outro a se manifestar ou a agir. Enquanto você vê um sorriso, o coração por trás trabalha para minar a sua fé, dividir seu ambiente espiritual e confundir a sua mente. Então, é muito maligno isso. É muito maligno. Olha aqui, vocês lembram de Neemias? Neemias capítulo, vamos lá.
Neemias, capítulo 6. Neemias, capítulo 6, no versículo 2 até o versículo 9. Alguém pode ler para mim? Quem está com a Bíblia aberta, se puder ler, abre o microfone aí. Do capítulo 6, do versículo 2 ao versículo 9. Alguém pode ler? Alguém está com Bíblia? Alguém tem Bíblia aí? Pode ler, Maura. Abre o seu microfone, por favor. Amém. Neemias 6, 2. A minha versão é igual à sua. Tá. Então, Sanbalate e Gésem enviaram uma mensagem pedindo que eu me encontrasse com eles num dos povoados da planície de Ono. Sabendo que eles planejavam me fazer mal, respondi com a seguinte mensagem: estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir, porque eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês. 4 vezes eles enviaram a mesma mensagem e cada vez lhe respondi da mesma forma. Na quinta vez, o servo de Sanbalate trouxe nas mãos uma carta aberta que dizia: há um boato entre as nações vizinhas e Gésem o confirma que você e os judeus planejam se rebelar e por isso estão reconstruindo o muro. De acordo com esses relatos, você planeja se tornar o rei deles. Corre a notícia de que você nomeou profetas em Jerusalém para proclamarem a seu respeito: olhem, há um rei em Judá. Pode ter certeza de que essa informação chegará ao conhecimento do rei. Sugiro, portanto, que venha conversar comigo. Eu lhe respondi: nada do que você diz é verdade. É tudo invenção sua. Estava apenas tentando nos intimidar e imaginavam que iríamos interromper a obra. Assim, continuei o trabalho com determinação ainda maior. Uau, pronto. Esse texto aí, assim, traz muita coisa sobre intriga, sobre falsidade, sobre falsas acusações. Traz muita coisa. Mas havia uma verdade, eles estavam construindo o muro. Havia alguns pontos de verdade, por isso que teve uma repercussão muito grande. Tinha inveja no meio. Tinha um monte de coisa aí que fez com que o coração dessas pessoas se levantassem contra a obra que Neemias estava fazendo. Então, esse texto, ele é um texto assim muito claro em relação, principalmente essas duas ações, de falsidade e de intriga, para gerar divisão. Satanás tem que estar no meio disso, porque não tem outra explicação para isso acontecer, principalmente entre o nosso meio, que não seja para paralisar a obra de Deus na nossa vida, ou para destruir a obra de Deus através das nossas mãos.
muitas obras, muitos ministérios, muitas missões, muito propósito de Deus foram paralisados ou, se não, foram abortados completamente. Não por causa de uma guerra espiritual travada, com demônios e essas coisas, não. Mas por intrigas nos bastidores e por alianças falsas. Então, essas ações que a gente tem estudado, inveja, orgulho, hoje, falsidade, intriga, são coisas reais que a gente trata com isso todos os dias. E que em algum momento da nossa vida a gente vai estar de cara com essas ações. Essa face. E não é fácil. Não é fácil a gente encarar uma batalha espiritual desse nível. Não é fácil. É doloroso, é desgastante ao extremo. Emocionalmente a gente fica arrasado, porque se trata de pessoas que próximas, digamos assim, pessoas conhecidas. E não existe nada mais desgastante do que isso. É muito ruim. É algo que faz muito mal para a gente. Mas a gente precisa estar preparado. Para isso, a gente precisa discernir antes, para não ter que passar por essa situação de confronto direto. Então, se a gente tiver a habilidade espiritual, a graça de Deus para, entendeu? Já pegar no ar as situações e já desmontando, ou pelo menos nos preparar para o confronto, a gente é atacado e a gente é ferido assim de forma muito terrível. Muito terrível. Muitas das vezes o ataque parece pequeno, mas pode parar um projeto grande na nossa vida, se a gente tiver o discernimento fraco em relação a todas essas situações que acontecem no nosso dia a dia. E seja em qualquer área. Então, que horas são aqui? Faltam 5 minutos. Vamos fazer mais uma oração, tá, em relação a isso? Amém? Que a gente está tratando de um assunto aqui muito sério, gente. Muito sério. Que nos diz respeito, porque talvez aqui nós somos um grupo pequeno, mas talvez aqui entre nós a gente já tenha passado por essas situações. E você sabe, eu sei como é ruim isso. Como é ruim isso. Então vamos orar. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, fortalece minhas mãos para não descer do muro a obra que tu começou em mim. Ninguém vai parar com palavras mentirosas, com engano. Em nome de Jesus. Que toda ação maligna, de falsidade e de intriga contra a minha vida é desfeita agora em nome de Jesus. Me dá habilidade, entendimento, discernimento, destreza para poder frustrar os planos de Satanás contra a minha vida, contra a minha família e contra a obra que o Senhor colocou nas minhas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Bom, uma pequena conclusão aqui em relação a isso que a gente viu, a gente ouviu aqui, tá? A falsidade é um ataque silencioso da aparência.
e muito sutil. Por isso que lá em Efésios, capítulo 6, fala as astutas ciladas do diabo. Astutas ciladas já é complicado. Cilada já é complicado. Você cair numa cilada. Uma astuta cilada é mais complicado. Agora imagina a astuta cilada do diabo, aí o negócio fica difícil. Então, assim, vamos ter muita atenção em nome de Jesus. A intriga, a falsidade é um ataque silencioso, tá? Da aparência. A intriga é o veneno que mata pessoas. Quando essas duas coisas estão juntas, essa força ela paralisa ministérios, ela destrói amizades, ela envenena o coração de pessoas. Então, é muito sério isso que a gente está tratando aqui, tá? Citando de novo Efésios, né? Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Contra as astutas ciladas do diabo. Eu queria terminar hoje a nossa aula orando mais uma vez, pedindo para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos arme, né? Nos dê um discernimento apurado, nos dê capacidade para enxergar todas essas situações que estão ao nosso redor e que podem ser muito ruins para nós. Amém? Senhor, levanta em nós um espírito vigilante, Pai. Em nome de Jesus. Purifica a nossa alma. Dai-nos discernimento mais apurado, coração curado e comunhão verdadeira com Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito nos fortaleça contra toda cilada oculta, em nome de Jesus. Que toda armadilha que o inimigo está tramando contra a nossa vida, contra o nosso ministério, contra a nossa casa ou qualquer situação que nos diz respeito, Senhor, traz luz agora em nome de Jesus. Que o inimigo seja descoberto, que as astutas ciladas de Satanás sejam expostas em nome de Jesus. Que ele não consiga nos alcançar em nome de Jesus. E que o caminho pelo qual eu estou caminhando agora é aplanado. E toda armadilha, todo laço que é estabelecido nesse caminho é desfeito agora em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nos dá, Senhor Deus, amigos verdadeiros. Nos dá, Senhor Deus, companheiros verdadeiros, Senhor. Assim como havia a unidade, uma aliança entre Davi e Jonatas, Pai. Que haja entre nós, que haja na vida de cada um aqui, alianças verdadeiras, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa? Aproveita enquanto eu estou acordado. O café já esfriou, aqui está um gelo. Mas fica à vontade. Alguém quer falar alguma coisa? Maura, Ludmila, Roberta, irmã Lourdes, Carmen. Tá todo mundo... Pastor, Diga. o senhor estava falando e há um mês e meio atrás, a Soninha disse que ela disse, não, eu vou pagar para nós duas irmos viajar
pela escola de servo, vamos fazer o curso, eu vou pagar tudo. Depois ela virou as costas, me ignorou, fingiu que nem assim, como uma pessoa cumprimenta o outro à distância. Aí passou. Aí quando ela foi na igreja, encontrou comigo, aí ela disse assim, a senhora está diferente? Eu falei, diferente? Não, eu não estou. Você sim. A gente sente na pele quando a pessoa está te ignorando, se afastando por um motivo. Então é melhor ser verdadeira. Aí ela, então me perdoa, tia Lourdinha. Depois que ela me feriu bastante, eu chorei, senti. Me perdoa, eu falei, eu tenho que te perdoar 70 vezes 7. E isso eu estou fazendo agora, em nome de Jesus. Amém. Aí ontem ela foi na igreja, ela me viu lá sentada com a irmã Maria na mesa. Aí ela chegou assim, meia cabreira, desconfiada. Aí depois ela disse assim, eu posso lhe abraçar? Eu falei, claro, pode. Aí minha irmã Maria virou e disse assim, irmã Lúcia, ora Soninha. Fui lá, orei, entreguei o que Deus mandou entregar, que Deus estava injetando, era como se um anjo injetando um líquido na veia dela, de cura. Então, aí depois ela, vai com Deus, irmão Lúdia. E hoje ela me ligou, eu senti ainda. A gente sente assim as palavras quando não é verdadeira, pelo telefone. Quando tem uma certa... Mas eu não falei para ela que eu estou fazendo, estudando aqui no curso. Não disse nada. Não falei nada. Porque ela tinha recurso, né? Ela ignorou. Eu falei, não tem nada não, Senhor. O que está comigo é bem, Senhor. Aí ela disse, fala para a irmã Maria que domingo eu vou na Santa Ceia. E a irmã Maria está pedindo para eu ajudá-la a fazer a Santa Ceia com ela. E ali eu antigamente chamava, sempre ligava, chamava. Falei, cada um tem o seu compromisso. Então, cada um já é adulta, ela é doente, ela precisa. Então, ela já me aprontou 3 vezes, e 3 vezes eu sofri. Então, agora, distância. Eu mandava ela ajudar você. Se proteger. Me proteger. Proteja o seu coração, ajude quando for necessário, né? Sim. Perdoe, mas se proteja. Perdoei. Claro, eu fico com medo. É uma pessoa que ela faz as 2 coisas ao mesmo tempo. Com a outra vizinha dela, que a outra vizinha dela já era minha amiga há 40 anos quase. E ela agora que foi ser amiga da outra. Mas a outra conversou comigo e disse, tia Lourdinha, cuidado com ela. Eu disse, tudo bem. Então, houve as 2 coisas, entendeu? Então, deixa ela com Deus. Poder ajudar, socorrer, mas distante. Sim, isso mesmo. Distante. Isso mesmo. Nunca mais. Eu levantava cedo, ia lá, ela mandava eu comprar pão, eu saía daqui da idiolaria, ia lá na Penha. Ela me dava, eu falava assim, escreve o que tu quer. Fala para o moço da padaria para mandar isso e isso e anotar no caderno. Ele anotava, eu falava, escreve aí o valor total.
Ela ainda disse para mim assim: a senhora nunca pegou nada, não? Eu falei: o que que você acha? Olha bem para minha cara. Ah, desculpe, desculpe. Só aí foi o bastante. É O uma situação bem bastante. difícil. É uma situação bem difícil. Se Ela é proteja, muito, tá? ela A é palavra que eu difícil. tenho para dar para a senhora é essa: se proteja, tá bom? É isso aí. Amém. Me proteger, Amém. para não magoar a gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tá tudo certo. Carmen, você pode orar por nós para a gente encerrar a aula. Aí amanhã a aula vai estar liberada. Eu vou botar lá no grupo o link e o PDF também dessa aula, tá bom? Com tudo aquilo que a gente falou, ok? Pode orar Amém. por nós, Carmen? Pai amado, Pai querido, nós te glorificamos, Senhor, por este tempo. Te pedimos, Sim, Senhor, que tudo que aprendemos aqui, Senhor, possa estar protegidos, cercados com muralhas de fogo, ó Pai. Que tu, Senhor, nos dê o espírito de sabedoria, de discernimento, Senhor, para discernir, Senhor, as vozes, para discernir os comportamentos, para discernir as pessoas, Senhor. Porque tu nos conheces, Senhor, e conhece os nossos corações também, e conhece as nossas mentes, Senhor, humanas. E quanto é frágil, Senhor, o quanto é vulnerável, Senhor, aos ataques do inimigo. Sabemos, Senhor, que o inimigo das nossas almas, Senhor, está ao derredor, buscando a quem possa tragar. Ele o tempo todo lança os seus dardos inflamados, Senhor, para nos atacar. Mas nós cremos, Senhor, que nós somos guardados debaixo das tuas asas, como diz no Salmos 91. Nós nos refugiamos debaixo das tuas asas, Senhor, porque tu és o sim, nosso Deus. Deus altíssimo, em quem nós Sim, confiamos, ó Pai. Pai. Nos ajude, Senhor, a não fraquejar, a estar alerta, a estar atentos, ó Pai, contra, Senhor, as astutas ciladas do inimigo, Senhor, que usa pessoas, meu Pai. Muitas pessoas se deixam ser usadas, meu Pai. Que tu venha nos afastar dessas pessoas, Senhor. Que tu nos dê discernimento e sabedoria, Senhor, para não cairmos, para não vacilarmos nossos pés diante dessas situações. Pois sabemos, Senhor, que o mundo jaz no maligno. E como estamos nesse mundo, Senhor, nós somos, Senhor, propensos a cair nessas armadilhas. Nós sabemos, Jesus, que tu foi traído por aquele que comia na tua mesa. Senhor, Davi foi traído por aqueles a quem ele confiava. Na tua palavra, Senhor, tu nos mostra tantos casos e situações para que possamos estar alertas, para que possamos estar firmes em ti, para que possamos estar nos revestindo de ti, Senhor, para que isso não venha nos roubar, para que isso não venha nos matar, para que isso não venha roubar ministério, para que isso não venha matar os sentimentos nem as emoções. Então, Pai, nos ajuda, nos blinda, segura as nossas mãos, que a Tua Sim, meu palavra venha Deus. ser luz nos nossos passos, Sim, que a Tua Jesus. palavra venha nos blindar, que Tu venha, Senhor, derramar, Senhor, o teu óleo, o teu azeite, Senhor, sobre a nossa cabeça, que o seu cálice venha transbordar e que possamos vencer todos os dias, Senhor, na certeza é que tu que nos sustenta, é que tu que nos fortalece, Senhor. Nos ajuda, Senhor, que possamos meditar em tudo que podemos aprender, Senhor, aqui, que possamos meditar na tua palavra e guardá-la em nosso coração, Senhor, para não pecar contra
Ti, para que possamos viver mais um dia e vencer mais um dia, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Te peço pelo pastor Beethoven, ó Pai. Te peço pela pastora Gláucia, por toda a família, que Tu venha fortalecê-los e sustentá-los, Senhor. Que Tu venha fortalecer e sustentar a cada uma que está aqui, Senhor. E aqueles que não puderam participar dessa aula, mas que vai, ó Pai, assistir depois, que todo Espírito Santo, Pai, venha ministrar também. Assim eu oro e te agradeço, em nome do teu Filho Jesus. Amém. 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 Gente, boa noite, bom descanso. Que Deus abençoe vocês. Qualquer coisa, a gente está à disposição aqui, tá? Mas só amanhã de manhã. Agora eu vou dormir. Tá bom? Tchau, gente. Tchau, Ludmila. Tchau, Roberta. Tchau, Maura. Irmã Lourdes, Carmen. Fiquem com Deus, gente. Boa noite. Bom descanso.